mais alguém, depois eu volto, tá? Bom, eu avisei lá no WhatsApp para o pessoal vir, não sei por que os outros não apareceram aí. Se a gente ficar chamando aqui toda hora, a gente perde muito tempo. Deixa eu ver se dá para chamar mais uma pessoa aqui. Ctrl Arthur é Peroni, né? Então, você Ctrl V. Bom, chamei mais duas pessoas aí, mas não responderam. Bom, eu vou iniciar a gravação e informar que está sendo gravado. Na aula passada, né, a gente tinha falado da distância de 2 pontos, né? Tinha uma fórmula que ela sai exatamente do Teorema de Pitágoras, né? Porque com a projeção ali no plano cartesiano, você tem um triângulo retângulo, né, formado, e essa distância é exatamente a hipotenusa, né? Então, é a distância ao quadrado, é as diferenças lá do x ao quadrado, somado com as diferenças do y ao quadrado, né? Como a distância está ao quadrado, né? Se a gente quiser a distância é só calcular a raiz, então, dessas diferenças, né? Então, saiu essa fórmula aí, ó, dxa menos xb. Se eu quiser substituir o b por c, também tanto faz, né? Ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado, tá? Bom, aqui no item A, era para calcular em cada caso a distância entre os dois pontos dados, né? Então, tinha o ponto A, 1,3, o ponto B, 9,9, tá? Então, aqui, né, no A, eu tenho o XA1 e o YA3, né? No ponto B, né, o XB 9 e YB também 9, tá? Então, na prática, é o que? A diferença do x, né? Ou seja, 1 menos 9 ao quadrado, somado com 3 menos 9, tá? 1 menos 9 dá menos 8 ao quadrado dá 64, e 3 menos 9 dá menos 6 ao quadrado, 36, tá? Então, dá 64 mais 36, 100, raiz de 100, 10. Então, entre esses dois pontos, né, se a gente colocar isso num plano cartesiano e colocar a distância lá de 1 em 1 centímetro, depois dá para a gente até medir com a régua e confirmar aí essa distância, tá? O segundo exercício, né, ele dá ali um plano cartesiano, né, que tem vamos chamar assim, uma reta aqui, né, que vai do ponto N até o ponto M. Então, primeiro ele pede as coordenadas, né, do ponto N, no item A, né, do ponto N e o ponto M, né? Então, olhando aqui, né, ele está aqui no 4 para x e 4 para y, tá? Então, é 4, 4, o N, né, as coordenadas do N. E do M, ele vem aqui, né, do menos 4, né, está um pouco apagado aqui, mas dá para perceber que é a esquerda do menos 3, então seria o menos 4 para x e menos 3. Então, menos 4, menos 3, tá? E aqui, aplicando direto a fórmula, né, as diferenças aqui do x somado com as diferenças do y, tudo ao quadrado, né? Então, 4 menos 4 ao quadrado, né? Eu poderia fazer o contrário também, né? 4 menos 4, né? De qualquer forma, daria menos 16. Aqui, no caso, vai dar mais 16, né? Tanto o menos 16 mais o mais 16 ao quadrado vai dar esse número aqui, ó, 256. E aqui, 4 menos 3 dá 4 mais 3, 7, 7 ao quadrado. Então, 16 ao quadrado mais 7 ao quadrado. 16 ao quadrado é como se fosse 2 à oitava, né?
porque o 16 é 2 à quarta, 2 à quarta elevado ao quadrado dá 2 à oitava. 2 à oitava é uma potência de 2, né? 256, que é o 16 vezes 16, né? Mais 7 vezes 7, 49, dá o 305, aproximadamente 17,4. Aí não dá uma raiz exata, né? Não tem como fatorar, né? Porque a hora que você divide por 5 aí acaba dando 61, 61 acaba sendo também um número primo, né? Só é divisível por ele, então não tem como fatorar, né? Isso aí. Então, essa é a resposta. Ou eu deixo raiz de 305, eu ponho um valor aproximado aqui. Vamos para o Arthur, você que está aí, entendeu aqui essa primeira e a segunda aqui? Da lista de exercício? Sim. Tá. Bom, então vamos aqui para o segundo slide aqui, tá? Aqui, às vezes, as pessoas podem, assim, eu não coloquei na raiz, né? Mas procurei mostrar. Aqui o ponto A, né? O valor de x é 2 raiz de 3, né? O ponto A aqui aliás, o ponto B, a abscissa, né, o valor de x aqui do ponto B é 4 raiz de 3. Veja, tem raiz aqui e raiz aqui. Com relação ao y aqui, né, tanto do A como do B, é número normal, né, 3 e 1, então aí não passa a ser um problema. Mas aqui, quando eu tenho a subtração de raízes, vamos dizer, semelhante, né, porque aqui é raiz de 3, eu posso subtrair, né? Coloco o raiz de 3 em evidência, né? E subtraio aqui 4 menos 2, vai dar 2 raiz de 3, tá? Uma raiz de 3 mantém. Então, é 4 menos 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. Isso aí dentro da raiz vai ficar elevado ao quadrado, né? Então, precisa lembrar que quando eu elevo aqui é um produto, então eu vou ter que elevar o 2 ao quadrado e vou ter que elevar a raiz de 3 ao quadrado. A raiz de 3 ao quadrado, né, seria a raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é igual a 3. Ou esse quadrado cancela a raiz, né? Então, vai ficar 4 vezes 3, 12, tá? E no outro, que é 3 menos 1, né, 2 ao quadrado. Então, a hora que soma aqui, né, o 12 e o 4, vai dar uma raiz exata. Então, não vejo problema aí. Algumas questões, né, que a próxima, que eu acho que era a número 4, se não me falha a memória, eu não copiei aqui a questão e não pus o número, né? Mas é na sequência aí, tá? Era para calcular o ponto M menos 12,9 até a origem dos eixos, né? Então, eu fiz um esqueminha aqui, né? Então, tá aqui na horizontal o X, na vertical o Y. A hora que eu marco o ponto menos 2,9, vai estar aqui, né? Aproximadamente, tá? E a origem é o ponto 0, 0, tá? Então, na verdade, o que eu quero? Eu quero a distância, né, do ponto menos 2,9 até o ponto 0, 0. Então, subtrair, né, menos 12 menos 0, que é os valores de x, né, elevar ao quadrado, e somar com a diferença aqui dos valores de y, né? Então, 9 menos 0, 9 menos 0 ao quadrado. Então, 12 ao quadrado, 144, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81, isso dá 225, isso aqui dá uma raiz exata, tá? Depois é só concluir lá. Entendeu aí? Essa importância, às vezes, de fazer um esqueminha, às vezes, para ajudar a entender melhor o problema? Bom, sim. Tá. Alguma dúvida, alguma observação aí com esses dois últimos aqui apresentados? Olha, então vamos lá para o próximo, né? O próximo, na verdade, é um problema que envolve ponto médio, né? Eu não tinha falado aí sobre o ponto médio, mas aqui tá, né? Dados os pontos A e o ponto B e P que divide a B ao meio. Então, às vezes, em algum problema vai aparecer o termo equidistante, né? Significa
que a distância desse ponto aqui é a mesma desse aqui, ou seja, o ponto P está exatamente no meio, né? Então, aqui ele procura mostrar o quê? Que o XP menos o XA é igual que ficou meio apagado, né? O XB menos o XP, ou seja, essa distância aqui é igual a essa, tá? Eu tenho o quê? Duas vezes, porque a hora que eu faço aqui, o XP, né? Se eu passo ele para lá, ele passa somando. E o XA também vai passar para cá subtraindo, mas ele está subtraindo, ele passa somando, né? Então, quando eu passo o XP para cá, vai ficar XP mais XP, que vai dar 2 vezes XP, tá? Aqui tem a igualdade, né? E a hora que eu passei, né, o XA para lá, ele vai ficar somando o XB. Então, 2 vezes o XP é igual a XA mais XB. Se eu quero só o XP, que é esse ponto, seria a soma XA mais XB dividido por 2, tá? Então, quando é dado um exercício desse tipo, né? Eu não sei aqui, eu acho que eu não me imprimi a lista de exercício de vocês, tá? Mas depois, se você der uma olhada lá, você vai ver. Lá, a única coisa, ao invés de dizer que é o ponto médio, mas fala que as distâncias são iguais, tá? Que são equidistantes, tá? Então, esse termo equidistante significa o ponto médio, tá? Eu vou usar aqui, né? E depois o mesmo raciocínio também vai valer aqui para o YA, YB, né? Então, YA mais YB, né? Vai ser o ponto médio aqui, que eu posso chamar de XM, viu? XM seria a soma, aliás, aqui seria no caso o YM, né? O YM seria a soma de YA mais YB dividido por 2. E o XM aqui seria a soma de XA mais XB dividido também por 2, tá? Então, naquele sexto exercício, eu vou estar usando esse conceito aí, ou essa fórmula, se preferir, né? Do ponto médio, tá? Depois eu vou estar postando lá e... depois colocar aqui, ficou faltando aqui o Y, o YM, pode ser, né? Aí aqui deduzir que o XM, né, seria essa forma, XA mais XB sobre 2, portanto, também o YM seria o YA mais YB, também dividido por 2, tá? Com isso, eu consigo a abscissa e a ordenada, né? O que seriam os valores de x e y daquilo que é o ponto médio, né? Seriam as coordenadas do ponto médio. E dizer que eles sempre estão equidistantes, né? Essa distância U é igual a essa distância U aqui, tá? Esse ponto está exatamente no meio entre A e B, tá? Então, era isso que eu tinha que estar passando aí hoje. Eu vou aqui parar a apresentação, né? Primeiro parar a gravação, né? Parar a gravação.